assustado aquela vez. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Havendo o número regimentado, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Então, nesse momento, convido o vereador Toninho para que faça a mensagem do dia. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são os poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidades aos próximos, fala com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios que são os nossos, a quem o Senhor nos sobre nós. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei para dizer ao Senhor, porém o salvo aquele que eles assopram. A palavra do Senhor são as palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Tudo nós guardará o Senhor desta geração, nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis os filhos do homem são exaltados. Graças a Deus. Obrigado, vereador Toninho. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalinho, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Presidente, boa noite. Como sabido, a ata relata os principais fatos ocorridos na última sessão, né, que antecederam a essa, e todos os vereadores já têm o conhecimento, então solicitaria a dispensa da leitura da ata, se assim for possível. Obrigado, presidente. Conforme a solicitação, então, do vereador João Gilmar, os vereadores favoráveis à dispensa da leitura, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, declaro aprovado por unanimidade a dispensa da leitura, ficando ainda em aberto até ao final da sessão, se caso haja alguma retificação para ser feita, mas de antemão já declaramos aprovada esta ata. Sendo assim, dando continuidade, daremos início então à apresentação dos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário que realize então a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Boa noite a todos. Ofício 097, em resposta aos despachos 1072, 2019 e 1079, referente ao processo 19.1979 de 1019, a Câmara Municipal de Contenda, CNPJ 01578 070 001 por seu atual representante legal, Ari Alberto Neto e João Fernandes Ribeiro, gestor das contas do exercício 2018, está informar que o relatório e o parecer do controle interno anexado à peça 6 do referido projeto contém a relação de todas as atividades e ações desenvolvidas pelo controle interno durante todo o exercício de 2018, sendo assinado apenas pelo controlador responsável à época do envio da referida prestação de contas. Sendo assim, atendimento ao parecer 88 do Ministério Público, encaminhamos o relatório e parecer do controle interno assinado por ambos os responsáveis pelo controle interno da Câmara Municipal de Contenda durante o exercício da gestão. Ofício 098 veio pelo presente encaminhar cópias das indicações 302 a 311, também do requerimento 117 e 118, ficando no aguardo do envio das informações, conforme o dispositivo constante no artigo 70, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal. Ofício 99 veio pelo presente encaminhar para o vosso conhecimento a possível sanção do projeto de lei de autoria da mesa diretiva, conforme segue: dispõe sobre as viagens oficiais, as concessões diárias a vereadores, servidores do Poder Legislativo de Contenda e das outras providências.
Ofício número 100. Senhor Prefeito Municipal, representa informar a aprovação por esse Poder Legislativo dos projetos de lei de vossa autoria a seguir mencionados. Projeto de lei 012, projeto de lei 013 e projeto de lei 014. Ofício 101. Veio pelo presente atendendo a indicação verbal apresentada pelo vereador Fábio Cavalinho da Silva, na missão ordinária do dia 26 de agosto, solicitar a possibilidade de implantação de uma faixa elevada para pedestres na Avenida São João, mais precisamente em frente à creche Ana Maria. A presente indicação se faz atendendo à reivindicação de mais de 50 pais de alunos da referida creche, os quais relatam que, apesar de existir no local uma grande circulação de crianças, no horário de entrada e saída da instituição, alguns motoristas respeitam as normas de trânsito, trafegando em alta velocidade, trazendo risco aos pedestres e demais usuários da via, principalmente para as crianças. Ofício 102. Ari Alberto Neto, presidente da Câmara de Vereadores de Contenda, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência em atenção à recomendação administrativa dos autos em epígrafe, apresentar cópia da Lei 1807/2019, 29 de agosto de 2019, que dispõe sobre viagens oficiais da concessão de diárias aos vereadores e servidores públicos, servidores do Poder Legislativo de Contenda e das outras providências. Ari Alberto Neto, presidente da Câmara. Obrigado, secretário. Sendo esses os expedientes expedidos, e agora, cumprindo a ordem prevista no nosso regimento interno, passamos a apresentar os expedientes recebidos. Iniciaremos pelos diversos. Por favor, secretário, pode apresentá-los. Convite da Conferência Municipal de Assistência Social, Direito do Povo, com financiamento público e participação social. Vai ser no dia 3 de setembro de 2019, às 13h30. Aqui não diz aonde, por exemplo. No Salão Paroquial Padre Bauer, no Contendinho. Encontro Regional de Líderes e Comitês das Micros e Pequenas Empresas. Vai ser no dia 4 de setembro, das 8 às 18 horas. Local, Rua Nilo Peçanha, 1907, Bom Retiro, Curitiba. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vimos por meio desse apresentar a Vossa Senhoria a Superintendência Geral do Diálogo e Interação Social, SUDIS, instituída pelo Decreto 1417, de 23 de maio de 2019, ligada diretamente ao gabinete do governador do Estado do Paraná. Realiza o apoio estratégico ao governador visando o aprimoramento de gestão governamental da área do diálogo e interação social, sendo sua principal finalidade a promoção da interação entre o governo e sociedade, assegurando os movimentos sociais, organizações não governamentais, ONGs e outros coletivos do terceiro setor. O diálogo, como todos os órgãos da administração pública estadual, direta e indireta, servindo como instância facilitadora e organizativa, respeito e participação, a visão inovadora da social do Paraná. Nós colocamos à disposição através do telefone 41-3350-2919. Atenciosamente, Mauro Roquembach, Superintendente Geral de Diálogo e Interação Social. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio desse solicitar que seja encaminhado pedido ao Departamento de Processo Legislativo desta Casa, solicitando ao técnico legislativo responsável que imita o parecer técnico a respeito do projeto de lei 16/2019 do Poder Executivo, o qual dispõe sobre contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especifica das outras providências. Tal solicitação se faz necessário tendo em vista a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos sobre alguns aspectos que envolvem a matéria, esclarecimentos que não foram apontados no parecer jurídico, sendo que tinha para o momento, fico à disposição e aguardo o retorno. Silvio Espínola, vereador. Seria só isso. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar os expedientes recebidos do Poder Executivo. Nesse momento, solicito que se apresente o ofício número 271 de 2019,
o qual encaminha resposta às indicações de número 282 a 288 e também as respostas aos requerimentos de número 111 a 113 de 2019. Com relação à indicação e requerimento abaixo relacionados, informamos a indicação 282 que seja analisada a possibilidade de realização do serviço de pavimentação asfáltica ou calçamento com bloquetes em toda a extensão da Travessa Manuel Ferreira da Silva, deste município. A administração estará analisando a solicitação dentro da gestão e do orçamento vigentes de acordo com o programa de pavimentação que vem desenvolvendo ao longo da gestão. Indicação 283, que seja analisada a possibilidade de disponibilizar uma máquina plantadeira de grande porte para a Associação de Produtores Rurais Santo Isidoro, localizado no distrito de Catanduva do Sul, neste município. Em anexo, segue informações da Secretaria Municipal de Indústria, Agropecuária e Meio Ambiente. A indicação 284, que seja verificada a possibilidade de retirada de árvore cedro no pátio da escola da localidade de Rio do Cacho, próxima à residência da senhora Shirley. O serviço já foi executado conforme informações de anexo da Secretaria Municipal de Indústria, Agropecuária e Meio Ambiente. Indicação 285, que seja encaminhado ao setor responsável para que analise a possibilidade de reparo ou construção de redutor de velocidade lombada, recentemente construído na Avenida João Franco, próximo ao Hospital de Maternidade de Quirina Franco Elísio Padilha. A solicitação foi passada ao setor competente para análise. A indicação 286, que seja verificada a possibilidade de realização dos serviços de recolhimento de entulho jogado na calçada na rua Júlio Baldo Filho, próximo ao Autoelétrica Xixo. A solicitação foi passada ao setor competente para análise e execução em 15 dias. Indicação 287, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de ensaiamento e patrulhamento com a máxima urgência na estrada que dá acesso à residência do senhor Bruno Taioca, na localidade de Lagoa das Almas, desse município. A solicitação foi passada ao setor competente para análise. Indicação 288, que seja verificada a possibilidade de realização de troca das manilhas existentes na estrada principal de Olaria Campina dos Padilhas, distrito de Catanduva do Sul. A solicitação foi passada ao setor competente para análise. Requerimento 111, que seja encaminhado à Casa de Leis informações sobre o funcionário público Anderson Fernandes Ribeiro, quais sejam: para qual função foi contratado o referido funcionário, qual a função que hoje está sendo desempenhada por ele em nosso município, qual a remuneração atual do citado funcionário, e anexo segue informações do Departamento de Recursos Humanos. Requerimento 112, que seja enviados para essa Casa de Leis as seguintes informações sobre a adesão do município ao programa Internet para Todos, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, quais sejam: caminhar documento comprobatório referente à adesão do município ao programa Internet para Todos. Salienta-se, pedido é feito tendo em vista a resposta encaminhada pelo Poder Executivo ao requerimento 029, a qual informa que o município realizou adesão ao programa e aguarda a manifestação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para seu início. O município já fez a seleção das localidades onde exista oferta adequada de acesso à internet. Em caso positivo, quais foram as localidades selecionadas, em que fase está o programa e qual é o cronograma previsto para o início da disponibilização de internet pelo referido programa para a população. Além da adesão ao referido programa, foi realizado mais algum procedimento? Em caso afirmativo, informar quais procedimentos foram realizados para dar andamento ao programa. Encaminhar cópia dos documentos que comprovem o andamento do procedimento pelo município. Em anexo segue informações. Requerimento 113, que seja encaminhados à Casa de Leis informações sobre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, quais sejam: o Poder Executivo Municipal já entrou em contato com a referida Secretaria buscando a doação de sobras de materiais, quando da existência de obras próximas ao município, visando a pavimentação de vias urbanas. Em caso afirmativo, informar quais materiais foram recebidos de doação e onde foram utilizados. Em caso negativo, informar o motivo pelo qual a Prefeitura Municipal ainda não solicitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística a doação de sobras de materiais. A administração informa que, conforme o protocolo número 15659 do 121,
foi solicitada a liberação de material fresado junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que está sob análise. Ofício 277. Só um pouquinho, secretário. Só lembrando aos vereadores que desejarem os anexos, é só solicitar no Departamento Legislativo, que será fornecido para os vereadores, principalmente os autores das proposições que assim o desejarem, só retirar no Departamento Legislativo. Podemos dar sequência à apresentação do ofício 277. Obrigado, secretário. Com relação ao ofício 63, que solicita alvará de funcionamento da referida empresa, documentos que comprovem todas as vistorias feitas pela Vigilância Sanitária Municipal, incluindo os relatórios da vistoria, a empresa citada cumpre com todas as normas ambientais em vigor e anexo segue os documentos requeridos. Com relação ao ofício 86, veio pelo presente atendendo a indicação verbal apresentada pela vereadora Simone Rojano, na sessão ordinária 5 de agosto, solicitar a possibilidade de realização de troca de lâmpada queimada na rua 15 de novembro, mais precisamente em frente ao comércio do senhor Reginaldo Jaworski, existente do lado oposto à Praça 2 de Maio. A administração informa que o serviço já foi executado. Com relação ao ofício 87, todas as consultas realizadas nas unidades básicas de saúde do município são feitas por agendamento. Em caso negativo, qual é a porcentagem de consultas realizadas sem a necessidade de agendamento prévio? Quanto tempo, em média, o paciente tem que aguardar para agendamento, contando do dia que realizou o pedido até o dia do agendamento da consulta? Apresentar planilha detalhada, contendo a identificação da UBS e o tempo médio de espera para a realização de consultas em cada uma delas. O agendamento prévio para consultas atende aos anseios da população? A demora na realização das consultas pode agravar problemas de saúde do paciente? Quais são os canais para a população apresentar sugestão e reclamação a respeito do atendimento na UBS e Hospital Municipal? Quem são os funcionários públicos responsáveis pela recepção dessas sugestões e reclamações? A quem as sugestões e reclamações são encaminhadas após feitas pelo cidadão? Quantas sugestões e reclamações a Prefeitura Municipal recebeu nos últimos 12 meses sobre problemas ocorridos na UBS e Hospital Municipal? Encaminhar cópia de todas as sugestões e reclamações recebidas, bem como a resposta oferecida pelo Poder Executivo ao cidadão. Em anexo, segue informações da Secretaria de Saúde. Ofício 88. Sobre a falta de calçadas na rua Francisco Sotel Cordeiro, existe previsão para a construção de calçadas ao longo da via? Por qual razão foram construídas as rampas de acesso para cadeirantes ao longo da via, sendo que não existem calçadas? Qual foi o valor gasto pelo município com a construção das rampas de acesso para cadeirantes? A administração informa que ao longo da via foi realizado recapeamento asfáltico conforme Programa de Planejamento Urbano. O recapeamento asfáltico em via pública não exige a construção de calçadas. No entanto, a construção de rampas na via foi em decorrência da exigência contida na norma brasileira regulamentadora, NBR 9050. O valor para a construção das rampas foi de R$ 13.166,39 e deixa o local preparado em acessibilidade para o futuro calçamento. Com relação à falta de iluminação e segurança no terminal rodoviário municipal, quando será feita a troca de lâmpadas queimadas no local? Existe um vigia que cuida do local no período noturno? Em caso negativo, quando será disponibilizado um funcionário público para desempenhar essa função no local? A solicitação de troca de lâmpadas queimadas foi repassada ao setor competente para análise e execução, se for o caso, no prazo de 30 dias. Na rua Stanilau Stipior, mais precisamente próximo ao supermercado Barcelona, existe um buraco na via que está gerando risco à segurança dos usuários. Tal buraco surgiu após a realização de manutenção da rede de água e esgoto. Qual é a previsão para que o Poder Executivo realize a manutenção da via? A solicitação foi repassada ao setor competente para análise com a maior brevidade possível. Com relação às lombadas instaladas na Avenida João Franco, por qual motivo as lombadas se desmancharam? Quem foi o profissional responsável pela construção das mesmas? Quanto o município gastou para a construção das referidas lombadas?
Qual é o prazo para o município construir novas lombadas nos locais onde já existem? E qual é a previsão de gastos para a realização da tal obra? O material de concreto sem pintura de ligação proveniente de doação ao município. Em alguns casos está sujeito a rompimentos. A construção das lombadas foi realizada pela equipe de manutenção do município. A administração estará analisando a possibilidade da construção de lombadas dentro da gestão e do orçamento vigente. Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Nesse momento, solicito a leitura do ofício circular número 72 de 2019, o qual encaminha o convite para a comemoração cívica em menção ao Dia da Independência. Venho, por meio deste, convidar Vossa Senhoria para a comemoração cívica militar em menção ao Dia da Independência. Na oportunidade será realizada solenidade cívica militar e, na sequência, os presentes percorrerão o circuito com exposição de materiais e equipamentos utilizados pelos soldados em combate, orientado pelos militares da 15ª GACAP, Grupo de Artilharia Autopulsado, do município da Lapa. Vai ser no dia 5 de nove de 2019, às 9 horas, no Contendão. Só isso, né? Obrigado, secretário. Realizaremos agora a apresentação dos expedientes recebidos do Poder Legislativo, iniciando pela leitura dos requerimentos de número 119 e 120 de 2019, esses iniciativa do vereador Antônio Padilha e Gilmar Carpegiani. Requerimento 119, que seja encaminhado essa Casa de Lei informações sobre os beneficiários do programa Bolsa Família, quais sejam: quantos munícipes são beneficiados atualmente com o programa Bolsa Família, caminhar planilha detalhada contendo relação nominal das pessoas beneficiadas atualmente, bem como a documentação comprobatória a respeito dos critérios de seleção de identificação dos beneficiários. Requerimento 120, que seja encaminhado essa Casa de Lei informações referentes às obras de pavimentação da rua Doutor Juvencio Soares da Silva, quais sejam: quais procedimentos foram realizados após a elaboração do projeto para a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua Doutor Juvencio Soares da Silva, encaminhar ao Poder Legislativo cópia dos documentos que comprovem a realização de tais procedimentos. A citada obra está incluída no plano de governo do Poder Executivo? Existe previsão para a realização de tal obra? Qual a fonte de recursos que o Executivo Municipal utilizará para custear as obras de pavimentação? Foi iniciado o processo licitatório para a contratação da empresa para a execução da obra? Encaminhar documentos que comprovem o andamento do procedimento. Em caso negativo, informar os motivos da ausência de prosseguimentos das obras de pavimentação asfálticas na referida via. Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpegiani, vereador. Obrigado, secretário. Na sequência, então, solicito a leitura dos requerimentos 121 e 122, e esses iniciativa do vereador Silvio Espino. Requerimento 121, que seja encaminhado essa Casa de Lei informações sobre os materiais utilizados em calçamentos de vias públicas, como meio-fio, bloquetes, pavers e outros, quais sejam: informar relação detalhada das vias onde foram utilizados os materiais, como meio-fio, pavers, bloquetes e outros, até a presente data, contendo o nome da via, metragem e quantidade dos materiais utilizados, através de notas fiscais de pagamentos, nome das empresas das quais os materiais foram adquiridos, bem como o nome dos proprietários das empresas vendedoras dos materiais utilizados. Requerimento 122, que seja encaminhada essa Casa de Lei informações sobre a construção do novo Paço Municipal, quais sejam: que seja enviada a cópia integral do projeto de construção do novo Paço Municipal, que seja fornecida a todas as certidões, seja ela dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, referente à construção do novo Paço Municipal. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar as indicações de número 312, iniciativa do vereador Antônio Padilha e vereador Gilmar Carpegiani. Indicação 312. Que seja verificada a possibilidade de ser realizada a manutenção necessária nas calçadas da rua Nadir de Moura Carvalho, centro. Tal solicitação é feita a pedido dos moradores e usuários da citada via, os quais relatam que o calçamento apresenta diversos pontos danificados, com buracos e bloquetes soltos, o que coloca em risco a segurança das pessoas que transitam pelo local.
Vale ressaltar que as obras de calçamentos na rua Nadir de Moura Carvalho foram realizadas há pouco tempo. No entanto, as calçadas já apresentam diversos problemas e necessitam de manutenção urgente a fim de se evitar maiores danos e acidentes. Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Capejano e vereadores. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora as indicações de número 313, 314 e 315 de 2019. Essas propostas pelo vereador João Ribeiro. Indicação 313. Que seja analisada a possibilidade de instalação de uma lixeira comunitária na localidade de Passo do Ouro, mais precisamente na entrada de acesso à propriedade do senhor Henrique Dranca. O pedido é realizado em nome do senhor Henrique Dranca e moradores do local, visto que existe acúmulo de lixo, devido à coleta não ser feita todos os dias, havendo a necessidade de centralizar os pontos de coleta, lembrando que refere-se tanto ao lixo comum quanto ao reciclável. Ainda tal medida é necessária, uma vez que, se não coletados e tratados adequadamente, os resíduos provocam efeitos diretos e indiretos na saúde, além da degradação ambiental. A indicação 314, que seja analisada a possibilidade de instalação de uma lixeira comunitária na localidade de Passo do Ouro, mais precisamente em frente à propriedade do senhor Renato Gonçalves. O pedido é realizado em nome do senhor Renato Gonçalves, moradores do local, visto que existe o acúmulo de lixo devido à coleta não ser feita todos os dias, havendo a necessidade de centralizar os pontos de coleta, lembrando que se refere tanto ao lixo comum quanto ao reciclável. Tal solicitação já foi objeto de indicação 297, qual teve como resposta do Poder Executivo o ofício 396, que o processo licitatório encontra-se em andamento com a previsão de serem compradas mais 30 lixeiras. Por se tratar de área rural, dentro de 10 dias será realizada uma visita ao local indicado para análise. Após análise técnica que comprove a necessidade, a mesma será instalada de imediato, com prazo máximo de 5 dias. No entanto, até o momento ainda não houve instalação das lixeiras. A indicação 315, que seja analisada a possibilidade de instalação de 2 lixeiras comunitárias, sendo uma na localidade de Passo do Ouro, mais precisamente em frente à escola, e a outra em frente à capela da comunidade do Rio do Poço. Os pedidos são realizados em nome dos moradores das referidas comunidades, visto que existe um acúmulo de lixo, devido à coleta não ser feita todos os dias, havendo a necessidade de centralizar os pontos de coleta, tanto do lixo comum quanto do reciclável. Tal medida é necessária, uma vez que se não coletados e tratados adequadamente, os resíduos podem causar riscos diretos e indiretos à saúde e ao meio ambiente. Tal solicitação já foi objeto de indicação 297, a qual teve como resposta do Poder Executivo, o ofício 396, que o processo licitatório encontra-se em andamento com a previsão de ser comprado mais 30 lixeiras. Por se tratar de área rural, dentro de 10 dias, será realizada uma visita no local indicado para análise. Após a análise técnica que comprove a necessidade, a mesma será instalada de imediato com prazo máximo de 5 dias, mas até a presente data as lixeiras ainda não foram instaladas. João Fernandes Ribeiro, vereador. Obrigado, secretário. Nesse momento passo a fazer as inscrições dos vereadores que desejarem comentar os expedientes. Vereador Toninho, deseja comentar? Obrigado, senhor presidente. Vereador Silvio? Vereador Carpegiani? Sim, senhor presidente. Vereador Joel? Não. Vereador João Ribeiro? Não, obrigado. Vereador Fábio Cavalim? Dispensa a palavra, presidente. Vereador João Gilmar? Sim, presidente. Vereadora Simone? Sim, senhor presidente. Então, conforme a ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador Gilmar Carpegiani. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, demais aqui presentes. Vou falar sobre o requerimento que foi feito junto com o meu colega Toninho, sobre o programa Bolsa Família. Importante a gente, de informação, de mudança de presidente, né? Então, onde que, tenho certeza, nós como vereador, representando o nosso município, que às vezes alguém aborda a pergunta, a gente não sabe, né, quantos que estão hoje sendo beneficiados no programa Bolsa Família. Então, nós fizemos esse requerimento para ter informação e se alguém nos abordar, a gente possa passar para as pessoas fornecer aquilo, quantos estão hoje sendo beneficiados
caminhar no Bolsa Família. Então, esse foi um requerimento que foi junto com o vereador Toninho, já foi feito em 2018, né? Mas hoje com a mudança do presidente, e a gente quer essa informação. E o requerimento também, o 120, né, junto com o colega Toninho, o requerimento que hoje essa estrada, né, a Dr. João Soares da Silva, antiga PR-510, hoje está cheia de faixa. A gente sabe que os moradores ali estão ali já esperando muito tempo essa pavimentação. Eu sei que tem um projeto, mas não existe verba. Hoje está sendo também um conjunto grande, né? Casa que está ali saindo. Eu sei que necessita, eu sei que todas as ruas precisam, onde não foi feito pavimentação, mas principalmente essa é uma rua hoje, uma estrada, né, que necessita urgentemente de pavimentação. E esperamos aí que o executivo, sei que necessita tudo que necessita de verba, mas ali tem um cumprimento com os moradores dali, né? O prefeito já disse. Eu acho que tem que olhar com mais carinho, principalmente hoje aquela estrada ali, que é a antiga PR-510, que começa dentro da nossa cidade, trazendo ali poeira, barro, né? Que é onde que necessita urgentemente de um asfalto, principalmente hoje, vai ter o termo daquela residência que estão saindo lá das moradores, acho que 160 moradores que vai vir ali residir. Então, por isso foi feito esse requerimento de informação. Isso aqui é um caso que eu tenho certeza já me cobraram essa semana, de mim de volta, estou querendo vir aqui nessa casa de lei, cobrar de volta, e a gente, o que nós podemos fazer é fazer um requerimento e cobrar do executivo. A indicação também desse calçamento ali que foi feito na rua Nadir de Moura, Carvalho, hoje está, principalmente de pedestre, acho que o Silvio Espírito fez, já os 2, 3 vereadores fez, ali está fundando tudo aquele calçamento ali, pode pedestre passar ali e ainda quebrar uma perna, está muito perigoso, e foi feito recentemente com um investimento de mais de 700 mil ali naquela rua, e aonde que essa obra aí já com 2 anos já está sendo dando problema, né? Principalmente para pedestre passando ali na lateral. Então por isso foi feita essa indicação, espero que também seja necessário. Só isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Carpegiani. Ainda conforme a ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador João Gilmar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu só gostaria de fazer um comentário breve a respeito das respostas dos requerimentos que chegaram através do ofício 277 de 2019. Num desses ofícios vem em anexo o alvará, né, de localização e funcionamento da empresa Organo Safra, né, que está na Avenida São João, 2520, Lagoa das Almas. Na outra folha vem em anexo a questão do ramo de atividade, a sua liberação para licenciamento, os responsáveis técnicos, enfim, e as observações, né, do ramo de atividade da empresa, que é a fabricação de adubo fertilizante e organominerais. E junto vem um relatório, o qual, de forma bem sucinta, descreve mais ou menos o seguinte: visando atendimento à solicitação da população vizinha, a empresa Organo Safra, né, quanto ao odor fétido emitido pela empresa, essa Secretaria Municipal solicitou com urgência ao Instituto Ambiental do Paraná que designasse uma equipe para a fiscalização da operação da empresa. A equipe da Secretaria acompanhou a visita realizada no dia 10 de janeiro de 2019 pelo órgão ambiental estadual, conforme imagens em anexo, o qual fará análise dos relatórios solicitados à empresa para verificar o atendimento das condicionantes impostas na licença ambiental de operação, sob o número 14.627.019, emitida pelo IAP, com validade até a data de 15/12/2019. A Secretaria sugeriu à empresa que realizasse uma audiência pública para que houvesse a apresentação dos processos realizados e alternativas que já estão providenciando para minimizar o odor exalado no processo de compostagem. Desculpe, presidente, fazer a leitura desse relatório, mas eu acho que aqui nós temos alguns pontos que são importantes de serem debatidos.
Primeiro que o nosso município, embora seja um município pequeno, nós sempre sabemos da importância e da necessidade da vinda de empresas, né? E por mais que a gente busque, assim como já foi feito na semana passada, uma audiência aqui para a apresentação de elaboração de um plano, né, das potencialidades do município e possíveis investimentos, sempre estaremos refém da vinda de empresas e, consequentemente, do processo de poluição que é inerente ao processo de fabricação. Mas, por outro lado, nós temos que nos atentar, né, a esse processo produtivo dentro do nosso município, porque nós precisamos sim das empresas, mas as empresas também devem ter um pouquinho de responsabilidade diante da questão ambiental e também social, né? Sabemos que durante esses dias aí quentes, o odor provocado por esse processo de compostagem acaba tomando, né, o município todo, ou o centro, a parte principal, né, a parte principal do nosso município aqui, onde tem um maior número de população. E isso causa um sério problema. O relatório disse que foi sugerido à empresa uma realização de audiência pública. No entanto, até agora nós não tivemos, pelo menos até esses dias atrás, não tivemos, acredito eu, nada de manifestação pública com relação à tomada de uma decisão. E uma vez que o odor continua, as reclamações por parte da população continuam, porque o odor de fato em dias secos é muito grande, né? E nós precisamos aí por parte dos responsáveis uma mudança ou uma alteração ou um comprometimento para que isso não venha a acontecer dentro do nosso município, uma vez que isso é uma situação de saúde, né? O cheiro em determinados dias se torna tão forte que para algumas pessoas chega pode até causar mal-estar. Então, né, fica aqui a observação com relação a essa necessidade de se verificar, né, com mais minuciosidade, e que a empresa também pudesse nos apresentar, junto de tudo isso, pelo menos algumas medidas que possam comprovar que de fato estão sendo adotadas algumas ações para melhorar essa situação, né, que às vezes acaba colocando um mau odor aí em nosso município. Seria só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador João Gilmar. Passamos a palavra à vereadora Simone. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos que se fazem presente. Eu gostaria de comentar a respeito do ofício 087, que trouxe a resposta a respeito da questão do agendamento das consultas médicas aqui em nosso município. Eu percebi, lendo meio que por cima, que ele é bem extenso, que eles citam várias vezes que estão trabalhando em cima para proporcionar para os cidadãos e contenda um atendimento humanizado. Mas aí fica a minha pergunta: será que é humano você aguardar ali dias de 30, 40 dias em algumas unidades? Só que a gente sabe que não é não é isso que a população repassa para nós, e vários legisladores aqui devem receber reclamações nesse sentido, que não é só esses dias de espera. A espera está muito maior, em especial agora que tem várias unidades de saúde que nós estamos sem médicos aqui no município. Aí, esse agendamento, eles dizem uma parte ali que está sendo destinada às consultas aos enfermeiros. Aí fica a situação: o enfermeiro, ele tem um determinado ponto que a legislação permite que ele faça alguns procedimentos, algum tipo de consulta, mas não é a consulta que a pessoa está precisando naquele momento. O enfermeiro não vai medicar com antibiótico, ele não pode fazer isso, ou seja, é injusto e desumano o município de Contenda querer delegar para um enfermeiro, e mais injusto ainda fazer a nossa população, o povo de Contenda, consultar com um enfermeiro, sendo que pagam impostos para ser consultados com um médico. Aí quando vai no hospital, aí eles caracterizam ali 24 horas, tudo bem, 24 horas, chega lá, o médico olha para a cara do paciente e vai dizer: você tem que consultar lá na unidade de saúde, porque o teu caso você tem que pedir um exame, eu não posso te medicar sem ter tal exame. Vai lá a pessoa na unidade de saúde, chega lá, o enfermeiro olha: não, nós estamos sem médico, você tem que aguardar, vira um médico, vai na outra unidade, tem um médico, não, o agendamento está aberto por 3 meses, aí fica aquela bola, vai e volta. Aí fica a pergunta: isso é um atendimento humanizado? No meu entendimento, não é atendimento humanizado.
Aí eles citam ali que o município está seguindo o caderno da atenção básica de número 28 de 2013. Hoje sabe-se que existe a PENAB 2017, que é a PENAB que está vigente no nosso município, em todos os municípios vizinhos, que não estipula que o município tem que fazer agendamento em unidade básica de saúde. Tem um determinado limite lá, que são 6 consultas para pacientes diabéticos e hipertensos, que são os acompanhamentos que tem que ser feito pelo médico, tem que ser feito pelo enfermeiro, pela equipe de enfermagem, enfim, por todos os profissionais daquela unidade. Mas não que tem que ser agendadas 16 consultas, e ali fala que são 16 agendamentos e 2 consultas que são atendidas às pessoas que necessitam de atendimento naquele momento. Mas aí fica a questão, aquelas pessoas que agendaram as suas consultas há 2 meses, 3 meses, que estavam com resfriado, com problema naquele momento, que não caracterizava uma emergência para ir até o hospital, elas vão voltar lá naquela unidade, ou aquela vaga vai ficar omissa e nós vamos ficar pagando todos os contendentes do médico para ficar naquele momento lá na unidade de saúde sem aquele paciente naquele momento. Então fica aqui, né, meu questionamento mais uma vez quanto a essa situação, porque eu acho que isso não é atendimento humanizado. Está acontecendo algum equívoco de informações, porque se é para ser atendimento humanizado, vamos dar ao povo, faz uma pesquisa, levanta uma enquete, pergunta para a população se eles querem agendamento ou eles não querem agendamento, né? Agora, eles falar que está sendo humanizado, não é isso que a população fala. Mas, enfim, fica a minha colocação. E ainda eu gostaria de falar também a respeito da resposta da minha indicação, que veio para a retirada de um cedro lá na região do Rio do Cacho. Até fica o meu agradecimento, né, que foi retirado sim. Até eles citam ali que já fazia parte da programação da prefeitura fazer a retirada dessa árvore. Mas aí me chamou a atenção porque eu observei que nas fotos que eles mandaram em anexo, está ali um funcionário que, né, até quase, se eu estiver enganada, né, que me perdoe, mas pela imagem que ali está, eu acredito que seja o Anderson Fernandes Ribeiro. Ele está, inclusive com a motosserra, cortando essa árvore, né? Que bom, né? Um serviço que precisava naquela região. Mas aí entra a resposta do meu requerimento, que eles responderam, onde eu perguntei para que função esse funcionário era contratado. Aí eles respondem lá que ele é cargo em comissão assessor especial 2. Aí eles dizem ali na outra pergunta, que eu pergunto assim, qual que é a função que está sendo desempenhada por esse funcionário? Aí eles falam que ele está seguindo o que compete a ele segundo a lei municipal 1781 de 2018, a qual que passou aqui pela Câmara de Vereadores. Eu lembro que até eu pedi para fazer uma emenda que fosse instituído o artigo 37 da Constituição Federal, o qual é bem claro, que fala que cargo em comissão ele é diretamente ligado à administração para realizar a função de assessoria, chefia, e não jamais poderia estar fazendo uma função dessa. Então ali eles respondem que ele está seguindo na íntegra aquela lei. Só que aí na outra página eles mandam uma foto desse funcionário cortando uma árvore. Aí fica a pergunta, né? Claro que eu vou ver mais na íntegra, né? Que eu falo agora, né? Eu vi por cima agora que na sessão não chegou para mim antes a documentação, que é expediente da sessão, mas eu vou ver mais na íntegra, porque eu acho que tem algum equívoco. Se ele está cortando a árvore, isso é assessorar? Isso é chefia? Do meu entendimento, não, né? Então fica aqui meu questionamento, mas sendo que é uma função, claro, da defesa civil, mas ali eles dizem, eles falam que que esse corte ele já estava previsto, então ele não foi uma coisa emergencial, ele não foi lá atender uma emergência, ele já estava previsto, então ele já estava premeditado para ir fazer aquilo, não foi atender nenhuma emergência, então era um serviço para ser feito por um funcionário desse setor, e não por um assessor, muito menos por um chefe de departamento. Então, fica aqui minha colocação, vou ver mais na íntegra essas 2 situações, né? Peço desculpa se me prolonguei e serei, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Simone. Só gostaria, se pudesse me ajudar, porque várias vezes foi perguntado a respeito desses temas, né, até pela Vossa Excelência, e as respostas às vezes não vêm bem a contento. No caso de agendamento do posto de saúde, uma pergunta só por curiosidade, é telefonado para a pessoa ou a pessoa confirma essa ida ao médico ou não?
Não, na verdade é assim, a pessoa vai lá na unidade de saúde, vamos supor, o vereador chega lá no centro social, está lá para consultar. Daí o pessoal vai olhar e vai falar, a gente tem consulta aqui para dia 30 de novembro, por exemplo. Aí tá, você fala, tá, então eu vou agendar. Aí você agenda, aí você sai da unidade, mas eu não tô bem, não tô legal, eu tô com resfriado, vou lá no hospital. Vai lá no hospital, passa pelo hospital, o médico do hospital muitas vezes vai falar para você que é uma coisa de unidade de saúde, mas tá tudo bem, até vai te medicar naquele momento. Aí quando passa esse período que você já melhora, você até esquece daquela consulta, não é verdade? E chega no dia da consulta, o teu nome está lá, ninguém te avisa, ninguém te... Não é comunicado. Não existe nenhum mecanismo de comunicação do posto de saúde ou da Secretaria de Saúde com os pacientes que vão consultar no dia seguinte. Que pudesse haver assim, um tempo de confirmar e dizer assim, não, posso encaixar um ou outro, ou sei quantas... Não existe nenhum tipo de... Não fica a critério do paciente. Se o paciente tiver o bom senso de ligar ou falar para a gente de saúde que está passando ali durante o mês e falar, olha, hoje tem a consulta lá no posto para tal dia, mas desmarque que eu não vou. É critério do paciente. Se o paciente não desmarcar, aquela vaga fica lá, porque é do paciente que agendou. De repente a gente podia fazer em conjunto uma indicação, né, dando a dica lá para a Secretaria de Saúde, que disponibilizasse do funcionário no próprio posto de saúde, que 1 ou 2 dias antes da consulta confirmasse com os pacientes, que desse tempo de usar aquela consulta que está lá disponível e paga, porque o médico vai receber do mesmo jeito pelas horas trabalhadas, que pudesse atender outra pessoa que ficasse. Fica a minha sugestão para os vereadores que desejarem assinar juntos a essa indicação, para poder fazer o encaixe. Mas daí determinados atendimentos, quando não se confirma a presença do paciente e tem 2, 3 que estão ali no aguardo e em espera, em alguns casos... Não, porque a emergência é só atendida no hospital. Isso, e na verdade não tem... Mas em algumas situações fica pré-agendado, de fato. Mas, em caso de ausência do paciente, fica uma vaga disponível. E no final, se tiver, com alguns médicos, isso acaba ocorrendo. Alguns médicos acabam atendendo algumas pessoas que chegaram sem ter pré-agendamento, em algumas situações específicas, para que não haja essa questão da ociosidade ou ausência de paciente, a consulta fique aberta. E também, só uma observação, a Prefeitura de Curitiba também adotou essa questão de alguns procedimentos que são praticados pela equipe de enfermagem para atendimento nas unidades básicas, desde que fossem procedimentos cabíveis, como até a solicitação de exames prévios, alguma coisa assim, para tentar regularizar essa situação, né? Claro, há uma fiscalização, não que o enfermeiro possa fazer tudo, mas há um respaldo também pelo COREM, que é o Conselho de Enfermagem, para que dentro do grau de conhecimento e responsabilidade do profissional, ele possa estar efetivando e realizando alguns procedimentos. Mas são situações bem pontuais e específicas que talvez possam se enquadrar mais a Curitiba do que em nosso município propriamente. Seria só uma colocação. Então, na verdade, vereador João Gilmar, é assim, porque veja o que acontece, tá? Tudo bem, eu entendi o que você quis dizer do encaixe, só que eles são agendados, os pacientes são agendados por horários. Vamos supor assim, se o paciente, você está lá 1h da tarde, quando abre a unidade de saúde, para consultar. Aí a pessoa fala, não tem vaga para agora, porque são os pacientes agendados. E falta o paciente das 3 horas da tarde, das 4 horas. O paciente que chegou 1 hora não vai estar lá aguardando o encaixe, ele já vai ter ido ao hospital ou vai ter ido para o seu trabalho, sabe? Então é uma coisa que não funciona, o encaixe não funciona pelos horários. E outra, concordo com o vereador, existe várias situações que o enfermeiro pode sim, com certeza, mas são situações bem pontuais, pode pedir exames de rotina, no caso de acompanhamento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, como eu citei na minha fala anterior. Pode prescrever alguns medicamentos, sim, que são muito, muito restritos, que são vermífugos geralmente, e coisas assim muito pontuais, jamais um antibiótico ou um antitérmico, coisas nesse sentido são muito pontuais, e ainda mais na nossa cidade, onde se trata de uma cidade pequena, uma cidade de uma cultura assim bem diferente, e que são pessoas que
que sempre foram atendidos por médicos, né? Então eu vou chegar numa unidade de saúde e vou ser consultada por um enfermeiro, tá, tudo bem, se é uma puericultura de uma criança, com certeza ele não está habilitado, como ele deve fazer esse procedimento, ele deve consultar aquela criança, deve medir, pesar, avaliar se está crescendo corretamente. Então isso não é só uma prerrogativa, é uma obrigação do enfermeiro. É uma obrigação do enfermeiro acompanhar o hipertenso, o diabético, são coisas pontuais, fazer certificação de risco, mas jamais consultar uma pessoa que chega com qualquer agravo lá naquela unidade de saúde, porque se ela chega com uma dor de cabeça, uma cefaleia, como a gente fala, ele pode estar bem, pode estar com sua pressão arterial controlada, pode estar com seu destro normal, mas ele pode, o enfermeiro prescreve ali 10 comprimidos de paracetamol, a pessoa vai, toma, passa dor de cabeça, chega em casa e tem um derrame, ou seja, um AVC, um acidente vascular cerebral. Então são coisas muito pontuais, que não dá para ser levado dessa forma, que nem o vereador citou, são coisas muito, muito pontuais, que tem que ter uma fiscalização muito grande, não só pelo COREM, mas também a nossa Secretaria de Saúde. Teria que ter, no meu entendimento, uma pessoa ali dentro que fosse da área de saúde, para entender na íntegra o que cabe, o que não cabe a cada pessoa de cada equipe, e que também fosse tirado da mente de contenda o que nós temos hoje, que contrata um enfermeiro para trabalhar numa unidade básica de saúde, para fazer parte do PSF, que ele faça a sua atribuição, que ele colete os preventivos, que ele faça um eletrocardiograma na unidade, que ele seja lá para atender, para fazer a triagem, fazer a estratificação, não que ele seja contratado para exercer o cargo de chefia. Entendeu? Tipo assim, então acaba em um certo ponto dispersando aquele profissional e levando por esse lado, e acaba não fazendo o atendimento que deve ser feito, e em especial fazendo o acompanhamento, avaliando essas situações pontuais, que aí sim se trabalharia com prevenção em saúde, o que sim preconiza o Ministério da Saúde, e trabalhando com prevenção, com cuidado antes do agravo, aí sim poderíamos diminuir a nossa fila no nosso hospital e não fazendo agendamentos para tratar a pessoa que já está com um problema, não é verdade? Então fica aí a minha colocação. Obrigado, vereadora Simone, obrigado a todos os vereadores que contribuíram aí com os expedientes, comentamos. Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para que mesmo possa analisar e tomar as devidas providências. Já os requerimentos também apresentados durante os expedientes recebidos serão votados seguidos já na ordem do dia. Então iniciaremos a ordem do dia. Informo que as votações dos requerimentos serão de forma agrupada, sempre levando em consideração o autor da proposição. Nesse momento apresento para a votação então o requerimento de número 119, de número 120 de 2019, esse de iniciativa dos vereadores Antônio Padilha e Gilmar Carpegiani, para a votação. Vereadores favoráveis então permaneçam como estão, e os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado por 8 votos o requerimento 119 e o requerimento 120 de 2019 por 8 votos. Nesse momento, apresento então para a votação os requerimentos de números 121 e 122, esses ambos apresentados pelo vereador Silvio Espino. Vereadores favoráveis a esses requerimentos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado também por 8 votos os requerimentos de número 121 e 122. Não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na ordem do dia, passamos direto à explicação pessoal. E nesse momento convido o vereador Toninho para fazer uso da tribuna. Obrigado, dispensa, senhor presidente. Convido o vereador Silvio, então, para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as demais pessoas que estão presentes hoje no plenário dessa casa e as pessoas que me acompanham aí pela rede social. Viu? Quero usar a tribuna nesta noite, da 29ª sessão ordinária, segundo período legislativo de 2019, no dia 2 de 9 de 2019. Quero só complementar
ao meu amigo, que é vereador Carpejani, e quando falo dele, eu me refiro a todos os senhores vereadores. Quando nós falamos da rua Dr. Juvencio Soares da Silva, é a estrada que liga o anel central com a localidade campestre, eu vejo assim que a nossa administração atual, ela não pensou naqueles moradores que moram ali na localidade da Vila Olaria. Há muitos anos aquela comunidade vem lutando para que fosse beneficiada. Me perdoe aos demais o que eu vou dizer aqui nesse momento. Ali eu não vejo, não é por causa das faixas, não é por causa dos buracos que vai ser feita essa pavimentação. Essa pavimentação que vai sair ali, no meu ponto de vista, ela está para beneficiar esse condomínio com 144 casas, que são aproximadamente 500 metros a 600 metros de pavimentação. Chega na divisa. Quando nós olhamos para o nosso prefeito municipal, o seu Carlão, ele fala que ele que fez a extensão do município. Não, isso já foi na gestão do ex-prefeito Wilson Balmbil, que no qual ele alterou esse trajeto. Então ali, não vejo, porque não vai favorecer aquelas pessoas que estão anos morando na Vila Olaria, brigando pelos seus direitos e que até hoje não foi reconhecido, e não é com essa emenda que vai ser reconhecido, a não ser, acredito eu, uma única pessoa que talvez para vender seus imóveis dentro do nosso município e para inchar mais a nossa cidade. Que daí nós temos problema de infraestrutura, problema de saúde, problema de habitação, problema de transporte escolar, problema na educação, e aí vai, né? Infelizmente, o que eu percebo é isso que a nossa administração pensa. A respeito lá dessa empresa que se instalou no nosso município, na gestão do ex-prefeito, o Hélio Luiz Possuem, a empresa Organosafra, quero dizer assim, os senhores, eu fiz um ofício número 063 de 2019 em 5 de agosto de 2019. Vou ler para os senhores. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar informações sobre o funcionamento da empresa Organosafra, instalada na localidade de Lagoa das Almas, desse município. Informo que, como legislador do município, tenho recebido inúmeras reivindicações para buscar um posicionamento junto à empresa quanto ao cheiro poluente que vem afetando a população condenense. Reporto-me que o cheiro emitido tem causado problema à saúde da população. O gás emitido tem causado mal-estar entre os moradores dessa região. Devo mencionar que às vezes esse mau odor já ocorre. Entretanto, o cheiro era menos frequente. Contudo, agora está constante, o posto que em maior parte do dia o cheiro toma conta de toda a região. Segundo relatos dos moradores vizinhos, o mau odor prejudica até mesmo a alimentação das pessoas que muitas vezes, devido ao mau cheiro, não conseguem se alimentar, mesmo estando dentro de suas residências, gerando assim problemas de saúde pública, sem precedente, que se agrava a cada dia. A população já buscou o posicionamento junto à empresa, mas até o momento nada foi resolvido. Infelizmente a situação tem se agravado com o decorrer dos dias. Salientar que constante o mau odor fere não só o direito ambiental, como o direito à vida. Falta de cumprimento das normas ambientais coloca em risco as pessoas humanas, todas as formas de vida e o lugar aonde estas vivem. No artigo 255 da Constituição Federal, todo tem o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial e sadia, qualidade de vida em todo o poder público e coletividade. Dever, ela se prolonga, né? A lei federal que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938/81, traz definições sobre o meio ambiente, poluição e poluidor. Artigo 3º. Para o fim previsto nessa lei, entende-se por primeiro, meio ambiente é conjunto de
de condições, lei, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite e abriga e rege a vida de todas as suas formas. Aí ele vem, ali temos mais o 2, o 3, daí vem as letras, né? E que no qual eu faço essa solicitação ao nosso Executivo Municipal. Quero também parabenizar aqui a vereadora Simone, que ela já teve uma reunião também nessa casa com as pessoas que ali representam essa empresa, né? Então tem aqui, lá no artigo 5º, recusas ambientais, atmosferas, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os vales do mar territorial e o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora, né? Então realmente o que eu pedi ao Executivo Municipal, para informar os senhores, para que ele me fornecesse esses dados, e que no qual ele me forneceu. E da mesma forma tem um outro ofício de uma forma mais técnica, que foi protocolado a essa empresa, para que essa empresa se dirija a essa casa, principalmente a minha pessoa, quando vem a minha pessoa, são da senhora vereadora, dos senhores vereadores, para que eles nos apresentem um estudo técnico a respeito disso. Porque lá, nós temos no máximo, para não ser sincero, 3 funcionários. O que isso representa em termos de arrecadação? Que eu não fiz o questionamento. Mas que após essa documentação que chegou até mim, e o restante que volta a chegar da empresa, aí sim vou tomar um passo mais longo, que é procurar o Ministério Público, para que o Ministério Público venha se manifestar a respeito do que está certo ou do que está errado. Mas aí nós temos toda uma documentação, temos aqui hoje, que eles nos mandaram, as fotos do pessoal do IAP, da equipe do nosso município, no qual a Luana Graciele é filha do Ivo Gomes, né, que é diretora do meio ambiente, né? Então nós estamos aqui hoje, quer dizer, documentado para ser encaminhado aquilo que de fato é de direito daquelas pessoas que ali moram e que frequentam essa localidade. Então eu quero dizer, estamos sim realmente se preocupando pela questão do meio ambiente, se preocupando a respeito dessa empresa, que olha, não é de hoje que está tendo esse problema. Agora, isso, a gestão anterior do seu Hélio Bossuet deveria ter visto, porque essa empresa não era para se instalar em Contém, era para se instalar no Guajubira. Lá tem um abaixo-assinado onde todos os moradores não aceitaram essa empresa. E que depois de lá, ela veio cair no colo do município de Contém. Mas falando de meio ambiente, eu quero dizer assim aos senhores, e a você que me acompanha pela rede social, eu fiz uma indicação ao nosso Executivo Municipal, a número 81 de 2018, aonde eu peço carecidamente ao nosso Executivo Municipal, que no qual é representado pelo seu Carlão, nosso prefeito, que ele tomasse as providências da limpeza dos rios. Então, Rio Isabel, Ribeirão da Padilha, Rio Contenda, Rio da Mandioca, ele vai Rio das Almas e tantos outros. E ele me manda a mim, quando manda a mim, manda aos senhores, quando ele encaminha uma solicitação, que nem agora da nobre vereadora a Simone, ele também está encaminhando a todos nós nesta casa. E ele fala, nesse coisa, que ele não teria uma autorização do IAP, mas que ele estaria providenciando isso aí. Isso em 6 de abril de 2018. Mas como eu não dependo muito dele e não ando pelas mãos dele, né, que os passos que ele trajeto que ele vem caminhar, quando ele passa o Rio Iguaçu, ele sabe muito bem que eu não preciso dele, que eu ando com tranquilidade, né? Eu me antecipei, fui procurar no IAP. No IAP, no dia 19 de 3 de 2019, às 16h58, eu peguei a autorização. Aonde foi liberada essa autorização ambiental para fazer a drenagem
dos rios, né? E drenagem dos leitos dos rios. Isso é até o dia 11/10/2019. Então o que eu vejo? Tem o número que está aqui. O que eu vejo isso? Já está chegando para ser vencido. E eu não vi até o momento nenhum interesse da nossa administração para começar a dar o início da limpeza do rio, dos nossos rios. Então eu espero que ele, o mais rápido, venha tomar essa providência. Porque isso está aí, envolve o meio ambiente, envolve a questão da nossa população. Se não ocorrer isso, como ocorreu as outras chuvas anteriores, olha quantas enchentes teve, quantas pessoas humildes, às vezes até perderam os seus móveis, seus utensílios na sua casa. Como eu tive lá no Pedro Machado, daquela senhora com um filho deficiente, onde convoquei a dona Jane, com a da Assistência Social, que foi lá verificar. Coitado daquela criança deficiente, daquela família. Mas isso, se não ocorrer o mais breve no nosso município, a situação é pior. A gente não vive só de crítica, mas ela tem que ser uma crítica construtiva. Há poucos minutos eu falei do prefeito, o ex-prefeito Hélio Bossuet, que no qual essa empresa se instalou porque foi ele que abonou. Mas eu quero também elogiar ele, não só de crítica. Me lembro que quando ele fez essas limpezas desse rio, dos nossos rios da nossa cidade, resolveram todos os problemas, mas que ele levou uma multa de aproximadamente 110 mil reais, que foi no CPF dele, por ele ter limpado sem autorização. Mas agora, o executivo tem autorização e não limpa. Então, é difícil a gente ver o que às vezes acontece dentro do nosso município, né? Então, realmente me preocupa, assim, falando aos senhores vereadores, a quem me acompanha pela internet e quem está presente nesta casa, são coisas que nós temos que se preocupar. Temos que cobrar dele. Ele não é o dono da cidade. Ele apenas foi eleito para administrar aquilo que é público. Então ele não está fazendo favor para ninguém. Quando ele desloca o carro para ir buscar o paciente nessa área da saúde, ele não está fazendo favor, é obrigação. Quando ele desloca a pessoa para fazer a limpeza de uma determinada rua, não é favor, é obrigação. E o que me entristece aqui, acrescentando o que a vereadora Simone fez, nada tenho contra funcionário público, mas não da forma como está sendo direcionado. Nós temos hoje um eletricista contratado para fazer a manutenção da iluminação pública e as redes elétricas do nosso município, no qual foi contratado um outro funcionário com um cargo de comissão para auxiliar, e eu acredito que esse funcionário também tem competência. Agora, o que nós temos na nossa cidade são muito cacique e pouco índio. Muitos mandam e poucos têm que executar o serviço. Eu, se fosse o técnico, o nosso eletricista, jamais eu pegaria aquela motosserra e jamais faria aquilo pelo qual eu fui contratado. Mas se ele não fizer, eu sei como funciona. A repressão é grande em cima dele como funcionário, ou melhor, dos funcionários. Então isso tem que ser revisto, porque todo dia trocar uma lâmpada na frente da minha casa ABR, lâmpada de quinta categoria, é lâmpada chinesa, durou uma noite, está lá queimado. Aí eu pergunto, e cadê a garantia dessas lâmpadas? E aí vai. Não sei o que o nosso administrador está fazendo. Gostaria de 2 minutos, senhor presidente. Então, eu não sei o que está sendo feito. É triste. Mas muito rápido, senhor presidente. Eu quero falar assim ao senhor que hoje, essa mesa diretora dessa casa nos representa a nós, como vereadores, e representa a nossa população. Eu estive verificando aquele projeto de lei número 016 de 2019. Eu acredito na sua pessoa e aos demais membros dessa casa, principalmente dessa mesa, que nós temos que começar a mudar. Está muito genérico a coisa.
Não é o que o departamento jurídico fala, é que nós temos que cumprir. De fato, joga a bomba na nossa mão. Quero aqui parabenizar o vereador Carpegiani, que esteve comigo no Tribunal de Contas. Convidei a vereadora Simone, que faz parte da CCJ, que não pôde. Convidei o nosso presidente dessa casa, mas também já tinha o seu compromisso. Como convidei o funcionário, o Edson, no qual o senhor presidente, dentro da possibilidade, liberou. E eu tenho certeza absoluta, que ele, como técnico legislativo dessa casa, nós tivemos lá, vereador Carpegiani, tem palavra para dizer como nós fomos tratados. Foi discutido item por item, em uma grande parte a questão jurídica, senhor presidente. Isso é vergonhoso para mim, como legislador, porque se nós temos aqui uma equipe técnica para nos dar assessoria, essa equipe tem que pegar o projeto, chamar nós numa reunião que temos local, nos reunir e ler item por item e nos informar juridicamente cada item, o que nos representa. Foi isso que os técnicos do Tribunal de Contas nos informaram, vereador Carpegiani. Isso nós não temos aqui. Se nós criticamos o prefeito por ele copiar e mandar para nós, aqui é a mesma coisa. Se nós for fazer um levantamento, é genérico. O que vem de um projeto vem de todos, é igual. Mas eu não acredito, que eu não vi ainda a assessoria sentar com nós, pegar o projeto e ler. Não adianta ele chegar e falar, preencher e dar, não, está aqui, agora vocês decidem. Como que eu vou decidir uma coisa que eu não sou? Não fui formado na parte jurídica, e acredito que nenhum dos senhores, mas nós temos um conhecimento, mas nós precisamos ter pessoas que nos auxiliem, para que nós não fique aqui curvado a nossa administração, que a palavra final sempre prevalece do nosso executivo municipal. E eu, de toda forma, tenho procurado provar a ele que eu não sou subordinado a ele. Eu não ando no bolso dele, e não posso aceitar aquilo que ele quer, desde que esteja dentro das normas, da lei. Vamos fazer. Mas se não dá, temos que discutir. Agora preguei o caminho da casa. Então, se eu venho agora o projeto no tal, vamos para o Tribunal de Contas. Vamos lá, vamos ver. Porque senão passava. Está aqui. O parecer já favorável. Se discute aqui. Se discute como? Talvez outros projetos de interesse coletivo da nossa sociedade não passou. Por quê? Porque não teve uma discussão mais ampla. Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Eu espero da sua pessoa que no decorrer o senhor tome essa providência e peça para essa assessoria técnica discutir conosco o projeto item por item, parágrafo por parágrafo, para que a gente tenha uma visão muito mais clara daquilo. Não só nós chegar, sentar nesta mesa, não leva 5 minutos, não temos, bem dizer, um assessoramento da forma como é, e tudo está resolvido. Né? Um tema genérico. E eu acho, senhor presidente, tanto o senhor como os seus pares dessa mesa, né, que compõem essa casa, procurar verificar melhor para que a gente tome um novo rumo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção do senhor, das mais pessoas que me acompanham pela rede social e dos senhores que estão aqui presentes nesta noite nessa casa. Uma boa noite a todos. Só gostaria, Silvio, antes de terminar, de fazer uma pergunta a respeito do que o pessoal do Tribunal de Contas falou a respeito do projeto. Você pode antecipar alguma coisa? Olha, nós já fizemos algumas correções. Lá no artigo 2 da contratação mediante realizações de teste seletivo, né, sugere-se alteração, pois a Constituição do Estado do Paraná prevê no seu artigo 27, inciso 11, letra B, que a contratação por prazo determinado será no prazo máximo de 2 anos. Aqui eu não falo 2 anos. Lá no... Isso é importante, senhor presidente, dessa abertura, para que a gente possa esclarecer o posicionamento da gente e por que nós estamos aqui. No artigo 3º, considera-se excepcional de interesse público e contratações por tempo determinado, que visa, lá no 7º, a admissão de servidores no caso de substituição por motivo de exoneração, demissão, licença, aposentadoria, falecimento e demais necessidades que se verificarem para atender as situações emergenciais que a demanda providências imediatas. Providência imediata, né? Redação. Alteração. A redação está confusa, mistura-se ao caso de substituição temporária e vacância de cargo público.
para que tenhamos uma redação mais clara e objetiva, sugere o seguinte: alteração do artigo 3º, parágrafo 7º. Admissão de servidor no caso de substituição por motivo de licença, nos casos de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e demais necessidades que se verificarem para atender as situações emergenciais que demandam providências imediatas, será realizada pelo prazo aceitável a realização do respectivo concurso público, desde que existência de concurso público em vigência para os respectivos cargos. Então a gente tem que olhar os cargos que hoje o nosso município tem. Por exemplo, tem 5 pedreiros. Temos que ver o que a legislação nossa diz. Senão nós estamos dando uma carta branca a ele. Lá no parágrafo 2, da contratação decorrente de vacância e insuficiência de cargos será realizada pela prazo aceitável a realização do respectivo concurso público, desde que inexistente o concurso público em vigência para os respectivos cargos. Sugere-se que a exclusão desse parágrafo, tendo em vista a incorporação desde o inciso 7º, acima, que já está lá, então não precisa estar ali. E aí, tem mais coisas assim que tem de ser verificado, né? Lá no 12º, adicional de remuneração para as atividades insalubres, considerando o grau de exposição sendo fixado em 10%, 20% e 30% dos vencimentos inicial do cargo. Quer dizer, para aquela pessoa que é meu amigo, eu gosto, dou 30. Para aquele que meus olhos não brilham para ele, eu dou 10. Né? Então é uma maneira de se trabalhar. Sugere-se a intenção do texto que, em base no laudo pericial médico, para ele ter esse funcionário, essa categoria, para que ele venha ter uma perícia médica, porque senão todo mundo tem o mesmo direito, e não é por aí. Lá no parágrafo 1º, os direitos observados nos incisos 5º e 13º desse artigo serão tratados de formas de verbas rescisórias pagas proporcionalmente no final do contrato. Aonde que existe um funcionário que vai trabalhar num contrato e ele só vai receber a verba que não pode ter lá no final, com a FGTS, ali vem no final. Então aqui diz: redação confusa, sugere-se a exclusão desse parágrafo, tendo em vista que os direitos observados no inciso 5º e 13º desse artigo deverão ser pagos de forma mensal e não somente no final do contrato. Então, aquilo que é teu direito, todo mês tem que receber. Você não pode até receber o teu salário e o que você tem direito, por exemplo, que nós estávamos falando lá, das atividades insalubres, ele vai receber só no final do contrato dele. Como que isso? Se ele está exercendo a função, ele tem que receber dentro daquilo que ele foi contratado. Aí tem mais, né, senhor presidente? Lá no artigo 17, o pessoal contratado nos termos desta lei não poderá receber atribuições e funções ou encargos não previsto no respectivo contrato. Parágrafo único. A evidência do disposto desse artigo importará em nulidade do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Né? Veja bem, a observância do imposto deste artigo importará em nulidade do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Transgressão. O que é? Que o funcionário, eu que vou nomear, por exemplo, vamos dar um exemplo, lá do Derek. Se tiver que mandar embora, manda o Derek. Se tiver que mandar o Anderson, manda o Anderson. Não. A pessoa que encaminhou ele, ela que é responsável por ele estar exercendo uma função pelo qual ele não está qualificado. Então lá diz, redação confusa, pois a nulidade do contrato poderá gerar prejuízo ao trabalhador, sem que esse tenha agido com culpa ou dolo. Dessa forma, sugere a alteração do texto legal. Parágrafo único. O que é? Porque ele não tem culpa. Todos nós aqui, como legislador,
e um cidadão consciente que ele vê o Derek, que ele é eletricista, ele cortando a árvore, podando a árvore, ele está fora. O funcionário, o Anderson, pelo cargo que ele foi contratado, ele também está respondendo naquilo que ele não foi contratado, que é uma forma ilegal. Mas quem que responde por esse lado? O Anderson. E a pessoa que encaminhou ele não vai responder. Né? Sempre vai ficar na culpa de quem? Do trabalhador, e não é dessa forma. Então, nisso assim são várias, e por isso eu pedi assim ao senhor presidente, né, para que fosse feito, nós temos aí no decorrer, um parecer do técnico legislativo, né, para que ele venha se manifestar. Nada temos nem contra nenhum funcionário dessa casa, muito ao contrário, né, que está aí o ofício que eu protocolei ao senhor, né, pedindo o parecer dele, que no qual ele teve presente conosco, foi acompanhado e foi marcado item por item, quer dizer, desculpa, foi verificado o projeto e as coisas têm que ser mudadas. Agora, o que nós não podemos é engessar o Executivo Municipal, certo? Não vejo dessa forma, porque nós não vamos atrapalhar o trabalho dele, mas também nós não podemos dar uma carta branca para que ele possa fazer aquilo que ele acha correto, né? Então, eu gostaria que o senhor presidente verificasse isso ao nosso técnico legislativo, né, que eu acho que nós temos nessa casa, né, para que a gente venha a ser tomadas as providências, dar a César o que é de direito de César, né? Aquilo que for de direito do executivo, não vejo por que a gente não votar e não apoiar. Mas aquilo que a gente está vendo de uma forma que está sendo, que nos traz, de uma forma a nos induzir, isso é um crime. Isso é a mesma coisa que eu chegar e levar o João da Silva perante o juiz e ele induziu o juiz. E quando o juiz acordar e ver que ele foi induzido, ele tem que ir para onde? Para a cadeia, porque não aceita, não pode ser induzido. E nós também não podemos ser induzidos, nós temos que ter consciência daquilo que nós viemos votar nessa casa, dos projetos que é de interesse público, mas nós temos que ter um acompanhamento melhor. Seria isso, senhor presidente. Eu queria só complementar, Silvio, dizendo que agradecer também a vereadora Simone, na função de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a qual, inclusive, tirou de pauta o presente projeto para uma discussão melhor, uma vez que houve questionamento da Vossa Excelência a respeito desse tema. Dizer também que as comissões existem para isso, que antes que esse projeto deu entrada, que os vereadores têm um prazo para ler, entender, questionar, que também o departamento, dentro da casa existem dois departamentos que dão pareceres, o jurídico e o departamento contábil. E esses pareceres são apenas optativos, assim, não são opinativos, na verdade, não opinativos. O que quer dizer opinativos? Que o assessor jurídico e contábil podem nos assessorar a qualquer momento a respeito do que é. Então, todas as dúvidas que tiverem a respeito dos projetos podem ser encaminhadas para esses dois departamentos para que eles possam dar essa opinião jurídica e contábil. As comissões que se reúnem toda segunda-feira a partir das 14 horas ou quando o presidente sugere, praticamente todos os projetos é obrigado a passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai apenas ver a questão legal e constitucional. Falo isso até para as pessoas que estão no plenário, as pessoas que nos assistem, entender melhor o processo e parabenizar também a tua postura quando detecta algum erro, tanto na redação, nos artigos que estão confusos, ou que é o mérito da questão. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, se vê apenas a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Que nesse caso eu acho que esse projeto deve ter, inclusive por ter outros municípios também que já fizeram projetos semelhantes, que diz respeito à contratação por tempo determinado, até mesmo como você mesmo falou, da questão de não engessar o poder executivo para que ele possa ter mais agilidade. Claro que é importante, e acho que a gente sempre oportunizou, e daí, caso ainda passe pelas comissões toda essa discussão e que ainda não seja contento de nenhum dos vereadores, o vereador ainda tem duas possibilidades de segurar o projeto para mais discussão, pedindo vistas no projeto
tanto na primeira discussão e votação, quanto na segunda, alegando ainda talvez o não conhecimento total. Então eu peço para que todos os vereadores, que toda vez que tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer projeto, aproveitem todo o processo legislativo, desde as discussões após o recebimento dos expedientes, que no momento em que a gente lê os expedientes recebidos do Poder Executivo ou Legislativo, que se trata a respeito de qualquer lei, que o façam e analisem, e durante as comissões também oportunizem essa discussão, tirando qualquer dúvida, para que jamais nenhum legislador vote algum projeto sem, ou com dúvida ou com falta de esclarecimento. Parabéns, vereador Silvio, pela postura, pela iniciativa, e sempre é muito bem-vinda essas discussões. Quanto mais discutido for o projeto, tenho certeza que melhores resultados trarão para o nosso município. Então, parabéns, vereador. Senhor presidente, só por uma questão de uma colocação, para que não confundam a nossa cabeça, o projeto de lei número 016 de 2019 diz a Lei Municipal número 1342 de 4 de abril de 2012 data sobre o assunto em seu título terceiro da contratação por tempo determinado, com as disposições no artigo 34 a 45. Contudo, carece apropriadamente na forma que está sendo proposta ao projeto de lei. Se nós pegarmos o projeto 1342, eu não estava nessa casa, em 2002 eu não era legislador. Eu fazia parte da equipe de governo. 2012. 2012, fazia parte da equipe de governo da nossa administração. Né? Quero deixar muito bem claro que eu não me envergonho daquilo, do cargo que eu ocupei, daquilo que eu fiz, das pessoas com as quais eu compartilhei. Agora, eu não posso compartilhar daquilo que eu vejo que está errado. Na época eu não estava aqui. Então, quero dizer, lá na 1342 de 2012, se nós pegar lá, ele está mudando a lei. Ele não está fazendo uma nova lei. Ele está tirando. Ele está tirando do artigo 34, está aqui, ó. 1342, da contratação por tempo determinado. Está aqui. Então ele tira daqui para fazer uma outra. Aqui, ele talvez tivesse um pouco engessado. Aqui, ó, você veja lá, olha lá. Lá no artigo 37. Das contratações serão feitas por tempo determinado, prorrogado, observado, no seguinte prazo: 6 meses, e 12 meses para demais casos, né? E fecha-se, daria uns 2 anos. Então foi mexido na lei. Muitos municípios retiraram do Estatuto do Servidor essas coisas e fizeram legislação própria. Independente de qualquer coisa, toda a lei aprovada e não modificada, ela acaba sendo revogada na anterior, valendo o último pedido. Mas essas discussões devem ocorrer nas comissões ainda, e acho que semana que vem talvez, ou se eu precisar mais prazo, se for necessário, acho que sugiro que ele possa ser conversado com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que possa ser amadurecido o projeto e que essa discussão se trave de forma assim. E já fica o convite também para as pessoas que nos assistem a participar também das reuniões das comissões, que são abertas a toda a população. Obrigado, vereador Silvio, mais uma vez. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Espero que eu tenha esclarecido aos senhores, mas ainda eu volto a lhe dizer, eu acredito que nessas comissões nós temos que ter também assessoria técnica. Sabe, se nós temos o técnico legislativo que tem que nos acompanhar e também tem que nos dar um parecer, para que a gente tenha aonde 3 cabeças às vezes pensam mais que 2. Mas acontece isso, não é verdade, né, Silvio? A gente tem o parecer contábil, o jurídico, e ainda a gente tem o acompanhamento do departamento legislativo, que no momento deve se preocupar com a redação e a formalização do projeto. Se o projeto contém os artigos, os parágrafos, e se a redação do processo está certa. Mas quem define são os vereadores. Mas sim, a palavra através de uma orientação. Sim, claro, ninguém vai votar se não conhecer. Eu digo, se eu não tivesse conhecimento, nem eu, nem o Carpejano, e a nossa assessoria técnica dessa casa, que eu acredito que o doutor Edson
ele faz parte dessa... Principalmente na questão da redação, sim. Sim, então ele faz uma parte técnica. Eu acredito que ele também pode nos apontar. Sim, é assim, todos os servidores. Ela pode ter várias interpretações. Não, mas quero só colocar o posicionamento da mesa e principalmente da presidência. Minha posição. Todos os servidores, sem exceção da casa, estão à disposição de todos os vereadores, independente de partido político, de posição ou oposição a executivo, estão à disposição de forma igualitária para todos os vereadores. Tudo que vocês precisarem, principalmente pelo quadro de servidores ser bem reduzido, porque nós partimos do princípio da economicidade, tanto é que, se a gente for ver, a nossa estrutura talvez seja uma das mais econômicas dos legislativos da região metropolitana e do próprio Paraná, por ser bem enxuto. Todos os servidores, mesmo para nós vereadores que hoje não temos dentro do gabinete, toda uma equipe, né, que isso oneraria muito, mas eles estão à disposição e a gente espera que dê conta. Caso não haja, a gente vai estar pensando também em reestruturar a questão da Câmara, né, as funções, as atribuições, enfim, até mesmo o organograma da Câmara, e se for o caso, seja criado talvez mais alguns cargos para que o vereador possa ter assessoria suficiente para tomada de decisão consciente. O que depender disso, pode contar com a presidência, com a mesa diretiva, e eu tenho certeza que o entendimento de todos os vereadores é unânime em que a gente tenha esse esclarecimento. Acho que dessa forma também deixo colocado em público e em plenário a posição da presidência e da mesa diretiva. Obrigado, presidente. Na sequência, passamos a palavra ao vereador Gilmar Carpegiani. Presidente, só daqui bem rapidinho, só nós o Silvio, no Tribunal de Contas, né? Foi uma aula que a gente, somente eu tomei, importante, muitas dúvidas, né? Foi tirada, teve coisa que já sabe o prefeito, né? E teve alguns entidades que davam muita liberdade. Mas foi importante, foi válido, eu não vou falar muito, porque o Silvio já falou tudo, vai demorar muito, mas é importante, eu acho que foi o Elcio junto, muitas dúvidas, foi tirado, ficamos das 9, foi quase 1h da tarde, foi muito bem atendido, achei que o Tribunal de Contas era diferente, ele nunca tinha ido lá, achei pela atenção, né, que a pessoa deu a explicação, então foi muito importante, tirando muitas dúvidas, eu acho que foi válido. Eu acho que algum vereador tiver algumas dúvidas, é importante a gente deixar a porta aberta lá, algum projeto que nós temos aqui, antes de votar, seria importante, sim, foi bem válido. Eu achei, eu fui muito desanimado, falei, eu vou chegar lá, nós não vamos ser bem recebidos, né? E poderia ir lá até explicar. A hora do almoço ele atendeu, era meio-dia, foi lá 1h, mas atendeu, né, com muito carinho, explicando, falei, nossa, tem problema, achei que porque chama o Tribunal de Contas seria muito difícil talvez de receber, mas não era só mais, mas vários câmaras de vereadores na região metropolitana estavam lá tirando dúvida, né? Presidente de Câmara que conheci, ficou lá com as mesas, lá, as pessoas explicando, tirando suas dúvidas para que fosse para votação. Então, foi importante, só quero dizer ao presidente que o Silvio falou, explicou ali, né? Não vou também tomar muito tempo, mas foi muito válido a ida lá. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Carpegiani. Passo a palavra à vereadora Simone. Boa noite a todos mais uma vez. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de aproveitar a sua fala e me colocar como presidente da Comissão de Constituição e Justiça à disposição de todos os vereadores e, com certeza, a próxima reunião só será marcada após conversar com todos e todos estarem cientes que já dá para colocar o projeto em pauta, não vamos colocar antes, né? Então, vereador Silvio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Carpegiani, parabéns por terem ido até lá. Infelizmente eu não pude, porque foi meio em cima da hora, não tinha um compromisso. Mas fica aqui minha colocação como presidente, com certeza que nós estamos aqui em aberto, não devemos votar nada na dúvida, e muito menos porque vem o regime de urgência, tem que ser votado tão rapidamente. Eu, para mim, não caracterizo esse projeto como regime de urgência, porque não tem por que passar aqui correndo, né?
Então fica a colocação e com certeza vamos conversar, né? O Gilmar Carpegiani também faz parte da comissão. Vamos conversar juntos e com certeza acho que seria importante que até nesta reunião de comissão tivesse os demais vereadores também presentes, porque não é só os da comissão que podem discutir, mas os outros também trocar ideias e, né, conhecimentos. Então vão ser consultados todos com certeza e provavelmente, talvez nem nessa segunda, só a gente deixa para uma próxima, para dar mais um tempo aí para todo mundo fazer mais alguns levantamentos. Também gostaria só de deixar aqui uma colocação, Mari. Até o presidente falou da questão da gente estar fazendo uma indicação para colocar um funcionário, para estar avisando, confirmando, no caso, os agendamentos das consultas. Concordo com o presidente, né? Seria muito interessante, mas gostaria de pedir também que nessa indicação fosse colocado lá uma sugestão, que o município fizesse uma enquete, né, até na própria página da prefeitura, pedindo a opinião da população quanto ao agendamento, quem gostaria de ter sua consulta agendada e quem gostaria de ter a opção de ir na unidade e tentar uma consulta naquele mesmo dia. Que eu acho que aí, para essa coisa da população estar cobrando de nós, legisladores, essa questão, e a gente vê essa situação aí fora, né, em todas as unidades de saúde, seria uma oportunidade para o povo estar colocando e reivindicando, aí sim, baseado nessa enquete, né, que seja bem divulgada, com certeza, a gente vai ver se o atendimento vai ser humanizado ou não, porque independente se o município vizinho faz ou que deixa de fazer, se existe uma legislação que pede que faça, outra abre brecha para não fazer, mas com certeza que não só o SUS, mas o Ministério de Saúde em um total, eles preconizam um atendimento humanizado, independente de como seja. Cada município, cada gestor tem a opção de ver com seus usuários como seria melhor. Então, existem essas brechas nas legislações e por que não contenda fazer isso, né? Então, fica aqui minha solicitação que nessa indicação seja pedida essa enquete. E também gostaria de falar a respeito lá da foto, que existe a imagem lá do rapaz cortando a árvore. O vereador Silvio falou que, eu acho que até, não sei se entendeu que era o Derek que estava cortando a árvore. Não, quero deixar aqui a colocação para ficar bem claro, não era o Derek. O que aparece na imagem é o Anderson. Então, o Derek, nosso eletricista concursado, nossa, né, tem o maior respeito por ele, com certeza. Ele com certeza estaria ali, certo, talvez junto, porque o caminhão da elétrica estava ali, né? Mas quem estava cortando a árvore, que aparece ali com a motosserra, é o Anderson, que é o contratado como assessor especial, que ali no caso não estaria exercendo a função de chefia com a motosserra na mão e nem de assessoramento com a motosserra na mão da mesma forma. Então, só para esclarecer, né, para não ficar dúvida, que não era o Derek, e sim o Anderson Fernandes Ribeiro, que aparece na imagem que foi entregue até a minha pessoa. Mas, enfim, essa situação, vou fazer o levantamento mais na íntegra, né? E no decorrer a gente vai tomando as providências. Então, fica aqui meu boa noite a todos, uma boa semana a todos e muito obrigada. Obrigado, vereadora Simone. Gostaria também de complementar que, até para nos auxiliar também na questão de assessoramento aos vereadores, tive a presença aqui do presidente da UVEPAR, que é a União dos Vereadores e Gestores do Estado do Paraná. E a UVEPAR, essa associação, ela nos trouxe uma proposta para nós nos filiarmos a eles, e dentre os serviços que eles prestam, além de assessorar os vereadores com o departamento jurídico, com minutas de projetos de lei que deram certo em outros municípios, eles têm toda uma estrutura que pode também, de forma mais barata do que se constituir novos servidores dentro da casa, nós pudéssemos estar filiados a eles e assim ter uma assessoria externa mais assim específica para tirar dúvida de qualquer projeto. Mas eu vou estar na próxima semana passando para todos os vereadores a proposta deles e marcamos uma reuniãozinha, talvez junto com as comissões, ou um pouco antes das comissões, ou após as comissões, para passar mais ou menos qual que é o trabalho deles e se a maioria dos vereadores concordam em a Câmara se filiar a essa associação.
Gostaria também de reforçar o convite que foi apresentado hoje nos expedientes diversos, no dia 4 de setembro, das 8 às 18, que fala sobre o Encontro Regional de Líderes e Comitê das Micros e Pequenas Empresas, que vai acontecer em Curitiba, né, como foi dito. Seria de suma importância a gente participar disso. O Walter Campanolo, que é um dos organizadores desse evento, tem a participação direta do SEBRAE, a SOMEC, a própria Cacileste, que é ligada às associações comerciais, também o governo do estado, e lá vai ser discutido sobre o grupo de trabalho agroalimentar do Prometrópole. Prometrópole é um programa que agora vai ficar ligado juntamente com a SOMEC, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, e tem como objetivo desenvolver toda a região metropolitana. Esse grupo de trabalho vai falar exatamente sobre o trabalho desse grupo que fala sobre o agroalimento para a nossa cidade, que é extremamente agrícola e está inserida dentro da região metropolitana. É de suma importância que nós tivéssemos uma representatividade boa lá nesse evento. Não tem custo nenhum, nem de inscrição, nem de almoço, nem de café, nem de estacionamento, tudo é subsidiado pelo próprio SEBRAE, né? Então fica o convite. Eu já participei de outras reuniões do Prometrópole, é bem dinâmico, vários grupos de discussão, e a gente acaba discutindo vários assuntos que diz respeito à região metropolitana e que pode trazer muitos benefícios para o nosso município, por nós estarmos inseridos dentro dessa questão. Então, se os vereadores que desejarem e puderem deixar o nome de vocês junto à direção com a Ângela ali, para que a gente possa também estar confirmando a presença e participando de forma bem ativa nessa situação. Também gostaria de pedir para todos os vereadores para que a gente cantasse um parabéns. Nós temos amanhã um vereador de aniversário, fazendo 34 anos, vereador Fabinho. Parabéns, Fabinho, pelo teu aniversário. Que Deus abençoe, proteja, ilumine, e que você possa estar sempre disposto a trabalhar pelo bem da nossa cidade com muita saúde e dedicação. Então, se vocês me acompanharem, um parabéns aí. Vamos lá. Parabéns a você. E agora a janta eu não sei para onde que vai ser, né? Já fica aí a dica. Então, parabéns. E não tendo mais nada a tratar nem delegar nessa sessão, não havendo, e agradecendo a presença dos vereadores e demais pessoas presentes, e também aqueles que nos assistem no plenário, e aqueles que também nos mandam recado de várias formas aí. Meu muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária para o dia 9 de setembro de 2019 em horário regimental. Obrigado a todos e boa noite.